Contraponto está começando agora e o assunto desta semana são as greves dos servidores públicos federais, especialmente das universidades federais, é o que a gente vai conversar aqui hoje. Somos dois professores aqui de universidades federais, eu da UFOP, o professor Zé Luiz da UFMG. A coisa não está fácil para a universidade pública não, né, Zé Luiz? Pois é, olá a todos aí, os telespectadores. Pois é, a questão é complicada, né? E não é novidade, né? A gente já passou por momentos até piores do que esse momento que os professores das universidades públicas estão passando. A gente teve, né, eu lembro, já participei, né, de sindicato, né, como você hoje também participa, né, de sindicatos, e a gente lembra momentos que foram momentos dramáticos para a universidade brasileira. Na época do governo Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, as universidades não tinham dinheiro para nada. E agora parece que a gente está vivendo um momento que mas lembra um pouco aquele momento. E, enfim, é necessário a gente se organizar, debater, entender o que está acontecendo, né, no país e no mundo hoje em dia, para que a gente possa atuar no sentido de preservar e de manter a universidade pública com a qualidade, né, que ela sempre teve. Bom, a gente trouxe esse tema para o contraponto dessa semana porque tem muita gente que nem sabe qual é o motivo da greve dos servidores públicos federais. Tem gente discutindo aí, mas eles estão reivindicando a quê? E pensam que é só por conta do salário, e na verdade não é isso. Na verdade, os sindicatos dos professores das universidades federais têm uma pauta que pode ser resumida em 5 pontos principais que você vai conferir aí agora. Eles são defesa do caráter público da universidade, condições de trabalho, garantia de autonomia, reestruturação da carreira, valorização salarial de ativos e aposentados. Bom, eu acho que a gente pode tratar aqui agora no programa, né, Zé Luiz, de ponto por ponto. E uma coisa que a gente não pode perder de vista é a contextualização desse cenário. Você trouxe aqui uma comparação com outros momentos da universidade pública. Então, Sim. é fato que hoje a universidade pública tem condições muito melhores do que já teve há pouco tempo atrás, né? A mudança mesmo de governo, né, com uma posição, um governo mais socializante, tende a investir em políticas sociais, o que inclui aí a educação como uma pauta principal. O que mais nos chama a atenção agora, né, é a pressão exercida sobre o atual governo, que é um governo que tem como bandeira a educação, né? No entanto, as medidas tomadas não correspondem àquilo que é anunciado e que, na verdade, se tinha uma expectativa de que houvesse, né, ainda um incentivo maior com relação ao ensino superior e à educação de uma forma como todo. Pois é, eu acho que esse governo, né, o governo da presidenta Dilma, né, que é um governo, a gente costuma falar, né, um governo Frankenstein. O que seria esse governo Frankenstein? Na verdade, nós tivemos com o nosso presidencialismo desde 88 governos Frankenstein, ou seja, são amplas alianças políticas, partidárias, que colocam pessoas de centro, direita, esquerda, em ministérios distintos, etc. Esse governo ele se apresentou, né, como um governo que seria uma continuidade do governo Lula. E no governo Lula, e mesmo no primeiro governo Dilma, a gente teve uma expansão fabulosa da educação. Né? Tanto da educação superior pública, gratuita, como deve ser, como também da educação privada. Né? A gente teve um salto muito grande em números de universitários no Brasil. Né, milhões de universitários novos, né, pessoas que não imaginavam poder chegar à universidade, chegaram às universidades. Houve uma multiplicação das universidades públicas e também o acesso às universidades privadas por meio de incentivo. Isso, por meio do FIES, do ProUni, né, que também pessoas que não tinham acesso à universidade privada agora têm, tanto as públicas como as privadas. E aí, então, eu acho que a gente tem que pensar essa greve dentro desse contexto. Eu acho que não se trata, ou seja, a proposta do governo e o que esse governo, se entendermos o governo Dilma nesse segundo mandato como uma continuidade dos governos anteriores, do Lula e da Dilma, não é um governo contra o ensino público, não é um governo, ao contrário, é um governo que permitiu a expansão do ensino público, mas também do ensino privado. E é um governo que a gente não pode colocar, num primeiro momento, como sendo um governo inimigo da educação pública, de um projeto público de educação, de saúde, etc., por tudo que ele mostrou no passado. Então, eu acho que a gente tem que pensar essa greve de uma forma criativa, pensando esse contexto. Ao mesmo tempo que a gente critica as políticas do governo,
entender em que medida que essas políticas ao governo não são pressões de um parlamento que está insurgente, né, que inviabiliza o governo, e pressões que a presidenta sofre de todos os lugares. Então, como atuar? Atuar criticando a política do governo, mas, ao mesmo tempo, ajudando esse governo a se posicionar mais à esquerda, com mais coragem, com medidas favoráveis à universidade pública, né? Eu acho que esse pode ser um caminho que a gente tem que pensar, é de atrair esse governo para o nosso lado, né? Porque ele já foi do nosso lado. Zé Luiz é um conciliador, né? E um otimista. Agora, eu quero... contrário, mas, Zé Luiz, eu quero aqui... derrubar o governo e botar Michel Temer, aí dançou tudo. Eu quero chamar a atenção aqui para uma forma como você apresenta esse tema. Né? Você fala aqui do governo Dilma. E aí eu acho que a gente tem que dar o valor às palavras que as palavras têm, Sim, né? Eu acho que a gente não pode falar do governo Dilma, né? Existe um governo hoje que sabe-se lá de quem, por meio da presidenta Dilma. É. Talvez já tenha havido um governo Dilma, mas hoje não se pode dizer Mas, mas essa é a ideia que eu estou querendo colocar. Sim, não há um governo Dilma. Não há um governo Dilma, mas se a população, se as pessoas interessadas nas políticas, a gente pode falar, olha, não foram as ideais. Claro, o ideal é ideal, é idealização. Não foram aquelas que a gente desejava, a gente esperava mais dos governos Lula, pode falar tudo isso. Mas, sem dúvida, pegando o histórico de outros governos, não houve um governo na história do Brasil, né, que valorizasse tanto a educação pública e as universidades públicas. Né? Foram criadas 14 universidades, mais de 200 campi, milhares de professores contratados. Então, você não pode negar isso. Então, o que seria talvez estratégico é justamente isso, fazer com que haja um governo Dilma, enquanto continuidade das políticas anteriores, ou até aprofundamento. Mas, para isso, a gente não pode enfraquecer mais. Se você enfraquecer mais esse governo, o que a gente vai ter, a gente já sabe. O que está ali, Eduardo Cunha, discurso de privatização, esses discursos liberistas, privatiza tudo, privatiza o SUS, privatiza as universidades federais. É essa a alternativa. Então, ou a gente empodera e permite que haja um governo Dilma enquanto continuidade, né? Ou então, não sei. Bom, a grande questão é que empoderar o governo quando o governo está tomando medidas contra as universidades. Justamente porque ele essa é a questão. Fragilizado, né? Ele está negando tudo que ele defendeu para ser eleito. Exatamente. Então, como pressionar ou como, talvez, assim, criar uma pauta que a própria sociedade se mobilize, se solidarize com essa pauta, se identifique com essa pauta, que é de defender o ensino público. Né? O primeiro ponto de reivindicação é o caráter público das universidades. Então, o que está ameaçado é o próprio ensino público gratuito. Né? Nós temos aí tramitando uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, que prevê a flexibilização da gratuidade no ensino superior. Né? E parece que a sociedade está desmobilizada, ou seja, ninguém se preocupa com o que está acontecendo e só vai depois sofrer as consequências disso. Então, isso é muito grave. Né? Não só essa questão da PEC, mas ainda a contratação de professores, a contratação de servidores, que está ameaçada pela possibilidade de contratação por meio das organizações sociais, né? As terceirizações, porque isso tem acontecido nas universidades públicas. Se a gente observar, por exemplo, eu posso falar pela Universidade Federal de Ouro Preto, que mesmo tendo nos últimos anos uma contratação significativa de professores, né? Se a gente pegar isso comparativamente com os servidores da universidade, não houve contratação de servidores porque os servidores foram substituídos pelos serviços terceirizados. Né? Então, o que a ameaça é justamente desse desmonte da universidade pública, ou seja, a valorização do ensino privado em detrimento do ensino público gratuito. Então, esse que é o risco que a gente corre, e é por isso, então, que os sindicatos têm aí se unido em torno dessa pauta, né? Uma pauta de reivindicação e de preocupação com o futuro do ensino Talvez público. O que eu questiono, e assim, obviamente sabendo de toda a acumulação de debate, né, que a Andes, né, que as seções sindicais da Andes, como a PUB e várias outras, todo um acúmulo de discussão, de reflexão muito importante nessa luta em defesa da educação pública, que é uma luta antiga. Né? E aí o que eu acho que é interessante, e obviamente essa discussão está sendo feita, é como fazer essa greve.
né? Então, eu acho muito importante quando a gente lê os documentos, né, os debates que você tem, né, participado e tudo, de inserir essa greve dentro de um contexto mais amplo, né, que é um contexto nacional e até mesmo um contexto global. E daí discutir estratégias. Talvez essa greve pudesse ser feita, por exemplo, com maior mobilização, que os professores intensifiquem as aulas, que deem aulas públicas, que intensifiquem os debates, que ajudem a chegar até a população toda esse desvelar, esse desocultar de todos os processos de poder que estão acontecendo, né? O que representam as greves que estão acontecendo pelo Brasil inteiro, né? Como que essas greves devem se colocar em relação a esse governo, a esse Congresso, à crise política que está posta aí. Então, eu acho que talvez, e um problema que também a gente sempre criticou, né, na época que eu participei da Andes, né, da PUB, depois fui procurador da universidade, a gente já tinha esses problemas, eram até piores, né? O percentual de educação pública no Brasil era muito menor, as universidades eram menos, a gente teve os salários congelados, o governo Fernando Henrique não tinha dinheiro para pagar a conta de luz da universidade, problema que está voltando agora, né, com essa crise política que está aí, o problema está voltando agora. Mas naquela época era uma política do governo mesmo. A ideia era privatizar, a ideia era enfraquecer o setor público, etc. Essa era uma política daquele governo. Pois é, o risco que a gente corre, Zé Luiz, é justamente de que essa política prevaleça no atual governo. E daí que eu acho que a gente tem que empoderar o que tem do nosso lado no atual governo, que é a presidenta que ficou sozinha. Talvez, não sei, estou pensando alto aqui, né? Mas a forma de fazer isso, trazê-la para o nosso lado, falar, olha, você não vai conseguir nada com essa direita, você está na mão da direita, né? Ao adotar essas políticas, você vai perdendo a sua base de sustentação, os seus eleitores, né, os movimentos sociais que te elegeram, né, as pessoas que acreditam num projeto de universidade pública e gratuita, de saúde pública e gratuita, de qualidade, as duas, né, essas pessoas vão abandonando, porque vem a presidenta, ficando refém de um Congresso horroroso que está aí. Então, acho que se a gente mostra força, a gente tem como trazer essa presidenta. E aí você tem pautas interessantes, por exemplo, falar em privatização, isso não é novidade. As universidades, antes, por meio das fundações, sempre prestaram serviços cobrando por meio das fundações, né? Então, pensar isso aí, né? Como é que nós vamos fazer isso fortalecendo as universidades públicas e a educação pública, né? Bom, a gente está discutindo aqui a ameaça ao ensino público no nível superior, né? As universidades, nós temos hoje 49 universidades federais em greve e o ponto de pauta do programa dessa semana é justamente essa mobilização dos professores universitários, não só dos professores, dos servidores das universidades e outros servidores públicos federais, porque a manifestação de descontentamento com o ajuste fiscal é grande. E a gente volta a falar isso daqui a pouquinho no segundo bloco aqui do Contraponto. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Contraponto está de volta no programa desta semana. Nós estamos discutindo a greve dos professores das universidades públicas federais. Talvez você nem saiba o motivo para os professores estarem em greve, ou então pense que os professores estão reivindicando melhores salários quando o país está atravessando uma crise econômica. Vamos pensar, e o papel do Contraponto é exatamente estender esse horizonte para que você possa compreender quais são os verdadeiros motivos da greve dos professores das universidades públicas federais, que se soma a outras greves, né? A greve também de outros servidores públicos federais, a greve do setor privado, greve inclusive dos estudantes das universidades federais. Bom, qual é o motivo disso? Os sindicatos dos professores federais têm organizado uma reivindicação, uma série de reivindicações que podem ser traduzidas em 5 pontos que você acompanha aí na tela agora. Os pontos são a defesa do caráter público da universidade,
as condições de trabalho, garantia de autonomia, reestruturação da carreira, valorização salarial de ativos e aposentados. Como você pode conferir, não se trata apenas de aumento de salário. Na verdade, hoje os professores estão numa negociação com o governo federal que já nem representa mais aumento de salário. Os professores estão brigando por reposição salarial. Na verdade, é para não ter o seu salário achatado, né? Então, é absolutamente legítima e não só no sentido de valorizar a carreira, porque as negociações estão tão travadas, né? Inclusive tem uma campanha aí, #ConversaJanine, para ver se o ministro da Educação recebe os professores da Universidade Federal. As negociações estão paradas e então há uma pressão muito grande para que a gente não tenha o desmonte da universidade pública, que é a grande preocupação hoje. Né? A gente falou aqui no primeiro bloco sobre o caráter público da universidade, a importância desse ponto. Mas a gente ainda tem a questão da valorização da carreira e os outros pontos que você pode conferir aí na tela. Bom, a nossa preocupação, Zé Luiz, e aqui eu quero te pressionar, porque eu estou vendo que você está muito moderado, né? Não, eu sou intransigente na defesa da educação pública superior, olha que agora, né, o contraponto, de qualidade, gratuita. O contraponto está chegando a outras TVs comunitárias. O programa é gravado aqui em Belo Horizonte, é da TV Comunitária de Belo Horizonte, mas está sendo transmitido também para a TV Comunitária de Sete Lagoas, a TV Comunitária de Ipatinga e a TV Comunitária de Conselheiro Lafayette. Bom, vamos voltar aqui, então, à crise, né, do setor público federal e essa relação com o governo que está desgoverno, né? Hoje a gente tem, então, uma posição difícil de ser tomada quando o governo está atacado por todos os lados, né? A gente vê um governo ameaçado a todo momento de ser derrubado, há uma tentativa de golpe de todas as formas, né? De impeachment, de desqualificação do governo, de associação do governo com práticas de corrupção que fazem parte de um sistema político que precisa ser discutido, né? Mas acaba havendo um desvio dessa pauta. E o medo de somar forças com essa oposição irresponsável. Mas, ao mesmo tempo, né, quando o governo negocia com esses opositores uma pauta que talvez seja mais interessante para os seus opositores do que para aquilo que o governo defende e para o compromisso com os seus eleitores, a gente fica numa posição difícil, né, Zé Luiz? Eu acho que a gente tem que pressionar. Pois é, eu acho que eu não estou sendo moderado, não, ao contrário, eu acho que eu estou defendendo, eu estou convocando as pessoas para mobilização. Greve, para mim, é mobilização. Né? Nem para todas as pessoas, e aqui não quero fazer crítico, mas greve é mobilização, ou seja, na greve a gente tem que trabalhar muito mais. Né? Mas a gente tem que trabalhar muito mais com o que a gente incomoda. O que o professor universitário incomoda o poder? Esse mega poder econômico, esse mega poder corrupto está aí, esse congresso antinacional, etc. O que incomoda? Justamente a nossa capacidade como professores universitários, pesquisadores, que estudamos diariamente as coisas, né? E de ajudar a revelar, a desocultar esses jogos de poder espúrios, né, que estão acontecendo aí por trás de tudo isso que está acontecendo com o governo. Então, daí que eu acho, nós tínhamos que estar dando na greve muito mais aula. Mas a gente tinha que ir para a praça pública para dar aula. A gente tinha que chegar lá em todos os lugares, nas favelas, para dar aula. Nós tínhamos que nos desdobrar em dar mais aula. Mas em dar mais aula, de falar, vamos discutir o que está acontecendo com o país, vamos revelar o que está acontecendo. É mobilização para valer, radical. Aí a gente incomoda. A gente não vai incomodar quando a gente deixa a nossa sala de aula de falar, desocultar, de levantar, fazer com que os alunos pensem, estudem, leiam, construam o seu próprio conhecimento com a nossa ajuda de professores, etc. E quando a gente deixa a sala de aula e aí uma parcela importante desses alunos, né, voltam para suas casas, etc. Até alguns professores voltam e desmobilizam. Greve e mobilização. Acho que essa é a minha questão central. Daí eu concordo com toda essa pauta. Eu só acho que a gente precisa ter... E é uma outra coisa que é muito importante, que eu acho que os movimentos sociais têm sido muito sábios nisso. Os movimentos sociais, de verdade, né? Não essas
manifestações individualistas de ódio, etc. Isso não tem nada de democracia. Mas os movimentos sociais, quando vão às ruas, fazem uma crítica às políticas do governo, mas apoiam a democracia e a sustentação do governo. Então, eu acho que é isso, é encontrar esse ponto de equilíbrio. É óbvio que a gente não concorda com as políticas do governo, mesmo porque esse governo se encontra refém dessas forças conservadoras. Mas a gente precisa falar, nós apoiamos a democracia, nós somos contra o golpe, nós somos contra essa política e a gente quer a nossa governante de volta, que está refém aí das forças conservadoras. Bom, mas é isso que então precisa ficar claro, porque na verdade é o que está acontecendo. Sim, não isso tem, tá né, acontecendo nenhum com movimento, muita o consciência, movimento né? sindical, o movimento grevista não é um movimento Que quer que tem derrubar uma pauta o antidemocrática. governo. Ao contrário, ele quer derrubar as políticas públicas equivocadas que não Exatamente. pertencem a esse governo. Esse governo não foi eleito para fazer isso. Isso é muito claro. O Essa é uma eleitor não cobrança- votou nesse governo para Exatamente. fazer o que ele está fazendo. Essa é uma cobrança dos eleitores do atual governo. Isso, é. Né? Quando nós tivemos no último pleito eleitoral, ficou muito claro uma divergência, uma dicotomia de projetos. Né? E o problema é que o atual governo está, seja lá por que motivo, né, desempenhando uma pauta, um governo mais conservador do que se apresentava na oposição O eleitoral. motivo a gente sabe de alguns, vários, né? Um Congresso que não deixa ele governar, uma mídia que mente sistematicamente, um empresariado que pressiona o governo a fazer políticas. Então, é um governo que ficou, de repente, isolado e aí precisa dos seus eleitores para ter alguma força para se contrapor a isso. Porque senão, não Na tem verdade, jeito. assim, então eu acho que o que a gente tem em comum aqui é uma pauta de valorização do ensino público. E eu acho muito importante né? essa postura hoje, né, que os sindicatos estão tendo, que os movimentos sociais estão tendo, que é uma postura de evitar algo que tem sido muito ruim em parte da história sindical, que é uma fragmentação dessa luta. Ou seja, em muitos momentos, em alguns sindicatos, você tem uma luta por uma determinada categoria que esquece o contexto. E isso, né, os sindicatos professores não estão esquecendo o contexto. É saber que essa luta se insere dentro de um contexto, que a gente precisa, na verdade, é mudar essa sociedade como um todo. Né? E que não adianta você querer um ganho só para aquela categoria se você não muda a sociedade. Então, voltar a ter um projeto de sociedade. Isso eu acho muito importante nessa greve. Sim, porque há uma preocupação permanente com os outros setores, né? Nós não estamos, assim, cuidando exclusivamente do umbigo, né? Claro, há uma claro mobilização, exatamente. Agora, eu acho que é fundamental essa pressão, eu acho que é fundamental a manifestação de descontentamento, e esse descontentamento, ele é manifesto não numa atitude contra o governo ou querendo trocar de governo ou derrubar o governo, mas é uma pressão para que o governo governe. E que né? derrube essas políticas que não são as Exatamente. políticas desse governo, porque esse governo não foi eleito. Não foi eleito para isso. Ele não foi eleito para isso, as pessoas não votaram na Dilma para isso. É por isso, Zé Luiz, eu inclusive sou contrária, assim, inicialmente eu fui contrária à greve, né? Eu votei contra, participei da Assembleia, na minha primeira participação eu votei contra a greve. Já que quando nós entramos em greve, ou seja, se a opção de diálogo foi por meio dessa estratégia, então eu abracei essa estratégia no sentido de que ela precisa ter resultado, ou seja, se como mecanismo de pressão para que haja um diálogo, ela precisa ter retorno. Né? Então, hoje, assim, as universidades têm aderido, têm ampliado o número de universidades que apoiam a greve. Então, você vê que esse movimento ele tem aumentado, tem tido adesão das universidades. Eu acho isso muito importante, né? Porque significa que a gente precisa de uma resposta. A gente podia ter tomado outro caminho, como você mencionou aqui, explorar a sala de aula, explorar o espaço público, vai para a praça pública. Outra vez, né? greve sim, mas greve enquanto mobilização, enquanto aceleração da luta. A greve tem que ser um momento de aceleração da luta. E não de passividade, de diminuição de intensidade. Então é isso, se a gente incomoda dando aula, esclarecendo, então vamos dar mais aula, vamos esclarecer mais, mas aí vai aulas públicas, vamos para o meio da praça pública, como a gente já fez no passado. Zé Luiz, mas a própria greve, o próprio movimento grevista precisa ser contextualizado. Né? Hoje, talvez, essa greve mais
amena, que o que mais me preocupa é que as pessoas não saibam o motivo da greve dos professores. Muita gente sequer sabe que os professores estão em greve. Né? Isso me preocupa. Ou seja, a greve não está incomodando, e a greve, o efeito dela é incomodar. Então tem alguma coisa que... Acho que tem aqui duas coisas importantes. A primeira delas é que essa desmobilização de parte da categoria com relação aos seus próprios interesses demonstra um tipo de sociedade que a gente está vivendo. Né? Uma sociedade da desmobilização, uma sociedade, talvez a gente possa até falar aqui, narcísica, né? Da exposição, de cada um fechado no seu universo, na sua fanpage, e o meu mundo termina ali. Ou na sua pesquisa, mas a sua pesquisa fica lá num livro empoeirado na estante e não ajuda a transformar a sociedade. Então, é um ensino, uma pesquisa, uma graduação, uma pós-graduação engajada de transformação, né? Que eu acho que precisa se revelar nesse e em todos os outros instantes também. Né? A outra questão é que esse é um assunto que não afeta só os professores e servidores federais. Né? É uma questão de interesse da sociedade. Claro. E o fato da sociedade estar desmobilizada com essa pauta de reivindicações para o interesse público, né? Também me preocupa muito, como não há um envolvimento ou uma identificação da sociedade com essa pauta de reivindicações. Isso eu acho absolutamente preocupante. Eu acho que é uma coisa interessante, se a gente tem como, por meio desse movimento, fortalecer, né, vamos dizer, o lado do governo, ou a própria presidenta, que é contrário a esse tipo de política de arroxo, de privatização, etc., eu acho que a gente está num momento positivo. Por exemplo, no Ministério da Educação, né, o professor Renato Janin Ribeiro é um cara que tem todo um histórico de comprometimento com a educação pública superior, de qualidade, histórico de luta. Então, é um cara que nunca esteve contra a gente, ao contrário. Então, eu acho que a gente precisa saber como precisamos chegar até ele, né? E como ajudá-lo a manter, a preservar e a fortalecer a educação pública. Bom, enquanto ele não conversa com a gente, nós vamos manter Eu a acho que ele vai campanha conversar, hashtag né? Conversa Janine. Conversa, Janine. E vamos manter a greve até que a gente tenha alguma resposta do governo e vamos continuar. Ainda que essa greve termine, nós vamos continuar aí na luta contra essa política de ajuste fiscal, porque não foi para isso que nós elegemos a presidenta Dilma. O Contraponto fica por aqui. Na próxima semana a gente volta com mais um tema para discutir com você, não só aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, mas também em Sete Lagoas, Ipatinga e Conselheiro Lafayette. Continue com a programação da TV Comunitária.